Olá pessoal, tudo bem? Professor, parece que a imagem está um pouco melhor, mais nítida, né? Em relação aos outros professores. Olha pessoal, na verdade não é questão como a imagem fica em relação aos outros professores, né? A questão é o professor em si, né? Você não quer que a minha imagem seja parecida com Eduardo de Jesus, né? Felipe Lizardo, Dr. Clilton Guimarães, né? Dr. Ailton. É lógico que eu sou muito melhor apresentável em vídeo. Pessoal, eles vão ficar bravos porque nós inauguramos, né? Uma nova estação de estúdio. E eles vão ficar bravos, porque agora a gente tem os recursos bem mais legais, certo? Certo, não é? E é óbvio que o Zé Luiz vai morrer de inveja. O Zé Luiz não é uma pessoa invejosa? Errado, ele é uma pessoa invejosa. Então, chega de palhaçada e vamos começar isso direito, professor. Vamos lá. Gente, o assunto agora que se coloca aí para nós, ó, é direitos e garantias fundamentais. Professor, eu prefiro o senhor do outro lado, então tá bom. Direitos e garantias fundamentais. Este assunto, nós vamos gastar aí um tempinho valioso. Primeiro, cai muito em prova esse assunto, muito mesmo. Segundo, ajuda a entender melhor os outros pontos que vão ser cobrados em prova. Qualquer prova cai direitos e garantias fundamentais, cai às vezes menos, cai às vezes mais texto da Constituição. Quando as pessoas falam para vocês terem que fazer leitura seca do Código da Constituição, é ler o artigo da Constituição. A leitura do texto constitucional é de suma importância. Acordou, rezou, agradeceu a Deus pela vida, pela saúde, reza e lê a Constituição, Jesus Cristo. Não tem jeito. Tem gente que quer estudar, mas está passando muito tempo em redes sociais. Redes sociais são legais, mas não tanto. Agora, que eu me divirto muito com essa galera do Facebook e dos nossos grupos, que são pessoas muito educadas. Por aí eu vejo muito preconceito, muita brincadeira pesada, mas eu tenho de elogiar o posicionamento das pessoas, de trocar informação válida, de ajudar um ao outro, tá? De ter o respeito de não fazer rateio de materiais. Não é do NEAF, não, de outros também. Eu não estou ali para ser grupo de rateio. Vai fazer isso em outro lugar, porque isso é crime. Pode prejudicar a tua vida e alguns estão sendo prejudicados por processo. Toma cuidado, que o barato sai caro. Mas eu gosto do posicionamento dessas pessoas que estão aí se ajudando. Isso é bacana. Estudo online, ele exige muita disciplina, né, professor? Muito. Esse assunto, às vezes, deixa eu mostrar como é que está na Constituição seca. Ó, é aqui, pessoal. É aqui que o bicho pega, ó. Deixa eu ir colocando aqui para vocês. Quando você pega, por exemplo, a parte, deixa eu colocar assim, ó. Essa parte aqui, ó, o título se chama Direitos e Garantias Fundamentais. Beleza. Só que tem um problema. Os direitos e garantias fundamentais, ó, existem os seus capítulos. Olha lá. Veja, eu estou dentro de um título com vários capítulos. Qual é a consequência disso, galera? A consequência é a seguinte, ó. Como você tem de estudar toda essa parte aqui, ó, você, às vezes, ou levado pelo edital mal feito, acaba acreditando que quando só vem escrito direitos e garantias fundamentais, ponto, não caem os capítulos. Quando ele pergunta direitos e garantias fundamentais, ponto, então todos os capítulos você vai ter de enfrentar. Se ele tivesse falado direitos e garantias fundamentais, 2 pontos, direitos e deveres, direitos sociais, beleza. Ele não quer os outros, pelo menos em tese. Por vezes os professores chegam a adentrar em capítulos que o edital não pede, porque de forma malandra, às vezes eles pedem de outro ponto. Isso acontece muito em direito do trabalho, em direito penal. Ok. Pessoal, o grande desafio, o artigo 5º.
o rol dos direitos e garantias individuais e coletivos. É aqui que a gente vai achar habeas corpus, habeas data, mandado de junção, direito de locomoção. Nós vamos falar de penal, processo penal, civil, processo civil, direitos autorais, noções de direito internacional. Nós vamos falar de um monte de coisa no artigo 5º. Ok. Mas, pensa comigo, uma coisa é o texto constitucional que está lá em cada um dos incisos do artigo 5º. Sabe quantos incisos tem? 78. Tinha um professor na faculdade que ele falava, procura o inciso 79 aí, né? Minto, a brincadeira minha era antes, ele falava, procura o 78. Como não havia, porque agora que há, antes só havia 77 incisos, teve um aluno que falou, professor, desculpa, não tenho 78. Todo mundo começou a rir dele. Aí ele falou, parabéns, acabou de descobrir que a Constituição só tem 77 incisos. À época. Hoje, 78 incisos só no artigo 5º. Então ele é grandão mesmo. A gente vai faremos aqui uma leitura de alguns com mais profundidade, outras um en passant, porque não dá para a gente trabalhar com 174 horas só de constitucional. Claro que em momento oportuno hei de fazê-lo, porque a matéria de constitucional, por uma questão óbvia, é o topo do ordenamento jurídico, é a Constituição. Então, entendendo bem constitucional, você vai se dar muito bem em tributário, vai passear melhor em previdenciário, direito do trabalho, então isso ajuda. Beleza? Depois nós vamos enfrentar os direitos sociais. Vou me valer aqui de uma ajuda, de quem? De uma especialista em trabalho, a professora Isabelle Gravatar. Vai ser bacana essa junção de chamar um professor dentro da própria aula. Depois, nacionalidade, volto a me valer de um amigo, o professor Felipe Lizardo, que vai me ajudar aqui, ó, na parte de direitos políticos, e vai me ajudar aqui também, tá? Vamos então enfrentar, depois vem partidos políticos, para alguns editais vem, outros não. Só que tem uma coisa, professor, pois não? Só que tem uma coisa, quando o senhor vai mais para frente aí na matéria, ó, o senhor vai ver o seguinte, por exemplo, aqui, ó, artigo, aqui está o artigo 5º, ô diacho. Artigo 5º, inciso 1 e seguintes, está aqui. O artigo está quebrado aqui, beleza, todos são iguais, mas existem doutrinas, os estudiosos falam sobre isso. Se nós formos mergulhar em material doutrinário sobre o artigo 5º, eu garanto a vocês, mais de 400 folhas de um livro razoável. Tudo bem? Então vamos com calma e a gente vai tentar fazer isso com bastante parcimônia, com bastante cautela, que é o correto. Vamos falar um pouco da parte doutrinária do artigo 5º? Vamos entender quais são as características, o que é direito e garantia fundamental. Vamos lá? Agora que a gente já consegue situar aí o aluno. Bom, direitos e garantias fundamentais, meu querido, o próprio termo fundamental aqui, ele destaca essa imprescindibilidade, não é? Ou seja, imprescindível desses direitos aí, são imprescindíveis à própria condição que nós temos, a condição humana. Portanto, né, não há se falar um Estado ou sociedade sem a observância disso. Ok. Qual seria uma distinção razoável, professor? A quem se destina e quem seriam os titulares, né? Antes de falar da titularidade, que vocês vão ver em qualquer manual, que essa titularidade você pode ter tanto de pessoas naturais, você pode ter de pessoas jurídicas e até mesmo do Estado. Alto lá, professor. Titular de direitos fundamentais, tudo bem. Eu entendo que nós, vou provar que nós podemos ser titulares de direitos fundamentais, a pessoa natural. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, né? A imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação. Beleza, um dos titulares dos direitos fundamentais são as pessoas naturais. Mas, professor, também pessoa jurídica? Também. Ora, se você for, por exemplo, até o artigo 17, vamos lá na frente, pode ir embora, corre. Nossa, quanta matéria, professor, eu estou louco, relaxa, vai dar tudo certo. Vai lá no artigo 17, olha aqui, ó.
eu tenho aqui a parte de partidos políticos. Então eu tenho também titularidade de direitos fundamentais em relação a pessoas jurídicas. Partido político, de acordo com o Código Civil, é uma pessoa jurídica de direito privado. Professor, mas o próprio Estado pode ser titular de direitos fundamentais? Sim, e já foi objeto de prova. Você já ouviu falar, por exemplo, olha aqui, o Estado também tem seus direitos. Repare que aqui, ó, ele vai ter, ó, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. É que eu estou dando um passeio no artigo 5º, né, para que a aula fique um pouco mais dinâmica e fique melhor para você aprender. Olha aqui, ó, requisição. Vamos falar da requisição. Cadê a requisição? Aqui, aqui, aqui. Direito de propriedade. Opa. Cadê? Aqui, ó. No caso de iminente perigo público, a autoridade pode usar a propriedade particular, assegurar ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Também vamos falar, então, de direitos fundamentais e aqui de titularidade do próprio Estado. Beleza, professor? Volta lá para a parte teórica. Gente, a gente não pode esquecer que, antes de começar essa parte até histórica, uma breve consideração aqui, ó. Quando eu falo em direitos fundamentais, a gente está falando muito mais de conteúdo declaratório, não é? A finalidade aqui é reconhecer a existência de. Exemplo, a própria liberdade de locomoção. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal e nós sabemos que a garantia, se violada a liberdade de locomoção, do ir e vir e permanecer, é o habeas corpus, habere corpus. Traga-me o corpo e o homem para que seja julgado. É assim que vem as suas origens, há mais de 1215, desde lá. Quando se fala em garantias fundamentais, nós vamos trabalhar com conteúdo muito mais reparatório. Vem daí. A finalidade é fornecer mecanismos, como o próprio slide te ajuda aí, ó. Fornecer mecanismos, ó, aqui, ó, ó. Opa, não é seta que eu quero. Fornecer mecanismos para a reparação do direito fundamental violado. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Vamos andar aqui, ó. Gente, não te esqueça de uma coisa. Eu quero que você se lembre, é aqui que eu já separei para você os direitos de primeira, segunda e terceira geração. Ó, eu vou só mudar um pouquinho a ordem aqui, isso. A classificação dos direitos fundamentais antes de falar das características. Sabe por quê? Você já viu isso em constitucional, seja comigo ou com outro colega, que nós passamos, ou em outra matéria, que nós passamos de um Estado absolutista, lembra daquela fase do rei, é o próprio rei? Em direito administrativo, o professor bateu um papo com vocês, que na teoria da responsabilidade civil, the king do not wrong, não tinha aquela frase que o rei não comete erros, o Estado, chega-se a falar o monarca aí que o Estado sou eu. Não é? Então a ideia de absolutismo, de representação divina do governante, né, da ideia de absolutismo, ela se contrapõe a uma nova fase que viria, que seria o Estado liberal. Então, eu quero que vocês imaginem essa linha do tempo, do absolutismo para um Estado liberal, e o que se busca, não é? Pensa no indivíduo diante desse Estado que sufoca. Ele quer justamente suas garantias. Então, as lutas começam justamente, e é aí que a gente começa a observar, numa redução dessa ingerência do próprio Estado. Essa ingerência estatal em relação à liberdade dos indivíduos. Por isso que a gente vai falar em direitos de primeira geração, segunda geração e terceira geração. Pensa quais são os direitos que envolvem a primeira geração, pessoal. Você concorda comigo, ó, que direitos de primeira geração é justamente para deixar o Estado de lado, né? Me deixe em paz, Estado. Liberdade. Se você lembrar uma coisa, vai ajudar bastante. E eu vou escrever aqui para vocês, ó. Eu vou escrever aqui para vocês, ó. Quando se fala em direitos de primeira... Opa! Quando se fala aqui, ó, em direitos de primeira
geração, está aqui, ó, e direitos de segunda geração e de terceira geração, se você lembrar dos temas da Revolução Francesa, ó, liberdade, igualdade e fraternidade. Se você lembrar disso, vai ficar muito mais fácil. Por quê? Os direitos de primeira geração ou dimensão, ó, que são esses aqui, ó, que são esses aqui que eu tô aqui, deixa eu grifar maior aqui para ficar legal, ó. Esses de primeira geração tem a ver com o indivíduo dizendo para o Estado: não faça, não haja. Por isso que a ideia vem de direitos negativos. Por isso que a ideia vem de direitos civis, políticos. E neles aqui o artigo 5º nos representa muito bem, como os direitos de primeira geração. Alguns autores criticam por isso, por essas e outras, a nomenclatura geração, dizendo o seguinte: o argumento é forte, eu prefiro, aliás, usar a nomenclatura dimensão, dizendo que geração seria estanque de uma para outra, e dimensão não, porque algo é aproveitado, é modificado, um colorido novo. Então fala-se também em direitos de primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão. Direitos de segunda geração ou de dimensão, nós já não estamos mais na fase de sair do absolutismo para um Estado liberal, e sim para um Estado social. Olha o direito do trabalho entrando aí, gente. Quando se fala aqui em direitos sociais, direitos econômicos, aqui é ao contrário. Não é um non facere, como é no direito de primeira geração ou direito de dimensão. Não está dizendo para o Estado não, está dizendo venha, exige então prestações positivas do Estado. E aí a gente começa a falar em direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais. Não é isso? Quando nós chegamos à ideia de direitos de terceira geração, aí a gente fala em direitos que não cabe a uma pessoa só, a uma coletividade, e aí nós vamos falar em direitos coletivos, em direitos difusos. Muito se fala já em direitos de quarta dimensão. Se você lê Bonavides, Norberto Bobbio, você vai perceber que a gente já começa a falar em direitos aí, alguns livros, direitos de quarta geração. A prova não cobra tanto, mas se cobrar, lembre-se que se ele pedir alguma coisa de Bonavides, vai pedir algo sobre democracia, sobre pluralismo jurídico, enfim. Já a parte de Norberto Bobbio, que se refere a direitos de quarta geração, vocês vão ter aí assuntos ligados à engenharia genética, enfim. Beleza? Mas eu entendi o liberdade, primeira geração, não para o Estado, não fazer, prestação negativa. Segunda geração é um agir do Estado, não é? Vem agir. Porque sabe por quê? Depois que o Estado ficou de longe, né, dá a impressão assim, a liberdade... A liberdade foi a salvação. Aí é que está. Aí eu dou a liberdade, mas entre o fraco e o forte, a liberdade oprime. É o mercadão gigantesco do lado do mercadinho. Liberdade de concorrência, mas vem a lei para libertar. A liberdade oprime e a lei liberta. Como assim? Imagina que esse mercadinho vende o açúcar a R$ 4,50 e o mercadão, olha isso, para quebrar de vez o mercadinho, ele compra e vende até mais barato do que comprou, por exemplo, praticando aí ações completamente, diametralmente opostas ao que manda as relações de consumo em geral e as regras de consumo e de concorrência. A ideia, então, que eu estou dizendo é, passamos de direito primeira para a segunda, para o direito, para o Estado de segunda geração, de dimensão, que tem a ver mais com prestações positivas. E depois também temos de falar em terceira, onde não se pensa mais no indivíduo, e sim num todo. Beleza, professor? Deu para eu entender aí um pouquinho mais dessa coisa. Mas eu quero voltar um pouquinho, ó. Então, podemos classificar quanto à evolução em primeira, segunda e terceira geração, quanto ao conteúdo individual, social, nacionalidade, político, coletivo, e algumas características aqui eu só quero passar rapidinho, porque até em homenagem aos grandes professores com quem tive aula,
Veja uma classificação aqui, Luiz Alberto Davi Araújo, Vidal Serrano, professores de primeira grandeza, que citam, entre outras características, as seguintes sobre direitos fundamentais, e a FCC uma vez já perguntou sobre isso. Historicidade, universalidade, limitabilidade, concorrência, irrenunciabilidade, imprescritibilidade e inalienabilidade. Eu vou citar rapidinho algumas delas. O resto você faz aí sua leitura. Gente, a questão de limitado. É muito importante que vocês observem que os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Isso é, assim, muito importante, tá? Os direitos fundamentais não são absolutos. Portanto, pode ocorrer... Você concorda que se eles são relativos... Professor, mas até mesmo o direito à vida... Gente, nós proibimos a pena de morte, né? Protegemos a vida, mas em caso de guerra declarada, há a possibilidade de pena de morte. Veja vocês que também, vejam senhores, que a questão da liberdade, a propriedade, todos esses direitos sofrem restrições. Existe a questão de não ser absoluta. A propriedade não é absoluta. Se o sujeito não está cumprindo a função social, ele pode ter desapropriação, não é? Então, lembra dessa ideia, ó, o direito de propriedade, ó aí, ó, e exige indenização quando você fala em desapropriação. Então, eu não posso ter caráter absoluto nesse sentido. Outro ponto interessante é a imprescritibilidade. Não é o decurso de prazo que vai me fazer perder aquele direito pelo não uso, tá? Deixei todas as características e citei duas, por questão mesmo de divisão de tempo. Bem que eu gostaria, né, que há entre nós de dar aula com tantos módulos igual o Eduardo de Jesus, mas é incrível, né? Eu não posso ficar fazendo isso com aluno. Eu estou brincando, eu adoro as aulas de todos os meus professores, aliás, de viva voz, fica aqui o meu elogio. Primeiro, a minha equipe inteira de funcionários, de todos os colegas que trabalham aqui, colaboradores, e os nossos professores que deram um show, tá? Eu adorei, cada um com o seu estilo, ninguém... Claro que muita gente com um nome muito elevado, o doutor Luiz Carlos, que é um procurador regional da República, procurador de Justiça, procurador da Fazenda, né? Eu que sou procurador de encrenca, né? De trabalho. Então, quer dizer, tem gente muito boa, mas não dá na aula com nome, dá aula mesmo, né? É uma coisa extinção. E eu quero dizer que nada disso teria sentido, né? Se não tivesse aluno bom. Já pensou? Você dá uma baita aula dessa para quem não está prestando atenção, não é? Aí não adianta nada. Olá? Oi? Você está dormindo? Ah, não. Então vamos lá. Pessoal, aqui eu fui colocando para vocês alguns pontos sobre características aqui e o conteúdo. Conforme a definição clássica, confere uma proteção aos direitos individuais ao indivíduo contra a atuação do poder público. Somente os direitos fundamentais individuais são normas pétreas, ou seja, direito à vida, à propriedade. Professor, o que é isso, cláusula pétrea? A gente já estudou que as cláusulas pétreas, nós temos lá na Constituição, vem aqui para a lousa, vem aqui. Nós já estudamos, não é? Que nós temos um núcleo intangível lá, não passível nem mesmo de abolir tais direitos por emenda, e nós temos a Constituição de 88 e que, por sua vez, pode sofrer uma emenda constitucional. Nós tivemos emendas domésticas, nós tivemos outras emendas. Agora, o que eu quero lembrá-los é o seguinte, quando se fala em emenda constitucional, nós temos um núcleo aqui, lá no artigo 60, que a gente chama no 60, parágrafo 4º, de cláusulas pétreas. E aí nós vamos falar nos pontos que nós estamos estudando aqui, que são consideradas cláusulas pétreas. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Agora, uma coisa importante que já caiu em prova. Eu pergunto para vocês, cai assim numa prova, ó. É possível se falar em direitos individuais fora do artigo 5º? Hein? Cai desse jeito na sua prova. O Supremo reconheceu que existem direitos individuais fora do rol do artigo 5º da Constituição. Ainda dá um exemplo. Exemplo, anterioridade em matéria tributária.
Pois eu em verdade vos digo, está certo tal conteúdo. Mostra lá pra gente, pessoal. Mostra lá pra gente, olha aí, ó, tá certinho. O Supremo ele reconhece, não tão, os direitos então fundamentais aqui não estão circunscritos apenas ao ambiente do artigo 5º, podem estar espalhados como anterioridade tributária está. Direitos sociais nós vamos enfrentar, exige uma atuação do Estado. Nacionalidade, que seria esse vínculo, né, jurídico que relaciona o indivíduo a um país. Políticos, aqueles que regulam a intervenção popular no governo. Coletivos, né, que é um gênero no qual são espécies difuso, enfim, coletivo no sentido estrito e os individuais homogêneos. Beleza? Já falamos da primeira, segunda e terceira geração, lembra? Liberdade, igualdade, fraternidade, tá? E aqui nós vamos falar de uns pontos importantes já já. Professor, eu quero saber essa questão. Vamos ver? O que fazer quando a gente tem aí, ó, conflitos? Olha que questão interessante, hein, pessoal? O que fazer num caso desse? Ó, vou grifando para vocês o que é importante. Vamos lá? Foi uma prova de promotor, prova de gente grande, tá? E aí caiu assim, ó. Quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias individuais, o que deve fazer o operador do direito? O operador de direito, então, tem um conflito. Deve interpretá-los de forma a coordenar, combinar os bens em dissenso, em disputa, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual, de forma a conseguir uma aplicação harmônica do texto constitucional. Portanto, essa frase, esse texto está certo. Senhores, é verdade. A isso se chama, não é, quando cair numa prova de vocês, princípio da harmonização, ou também chamado da concordância prática. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu estou aprendendo a mexer nesse troço aqui todo. Aqui tem até acento que no outro não tinha. Concordância prática, ou também chamado de harmonização. Bacana, legal, ficou bonito. Tá bom? Parece aquelas crianças, né, que descobrem o brinquedinho e agora não para, quer apertar em todos. Né? Tem um professor aqui que a gente falou para ele, você pode ficar assim, ou só pode ir nessas telas também. Ele não para, ele fica aqui igual criança, né? A pessoa tem problema também, né? Vamos lá. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos para o próximo. Não, para o próximo não. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Não, eu vou parar por aqui e esses pontos eu vou falar daqui a pouco. Ó, eu separei, ó. Titularidade a gente já falou, meio que diluído lá, que a titularidade a gente pode ter tanto envolvendo o Estado, a pessoa natural, pessoa jurídica, né? E vamos falar de esses dois pontos, gente, são muito importantes, caem muita prova, muita prova. Volta aqui para mim. Fecha. Aqui, ó. Ó. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Esses pontos nós vamos ter de bater um papo juntos, viu? Cai muita prova. Quais são os pontos, professor? Aqui, ó. Esse nós já conversamos um pouco, que é da titularidade, né? Aí nós vamos ainda falar, ó, da eficácia horizontal e da eficácia vertical. Como é que é essa aplicabilidade? Professor, o senhor não acha que a FCC é mais texto mesmo? Eu não acho, eu tenho certeza. Porém, eu não sou burro. Eu não posso ficar nessa de acreditar que a prova nunca muda. Se ela mudar, o meu aluno vai estar mais preparado. Você está entendendo? Claro que a gente vai ler o texto bonitinho, vai ficar apoiado. Mas, por favor, confie em mim. Presta atenção nessas aulas, porque elas te dão uma base muito forte. Se cai um caso para dissertar, se cai alguma coisa, você vai ter mais bala na agulha. Depois nós vamos falar da natureza absoluta ou relativa dos direitos fundamentais. Aliás, aqui nós já até falamos, né? Falamos dessa natureza relativa e não absoluta dos direitos fundamentais. E falamos também, olha, eu acho que nós não falamos aqui foi eficácia horizontal e vertical, tá? E para a gente
Professor, falta pouquinho, por que o senhor não finaliza nesse ponto? Eu acho que você tem razão. Eu acho que você tem razão. Deixa eu falar. E outra, eficácia horizontal e vertical dos direitos fundamentais, é muito fácil bater papo sobre isso. Você quer ver? Ó? Você imagina que eu tenho o seguinte, pessoal. A gente sempre fala, quando fala em eficácia, né, em relação ao Estado, né, e aqui o indivíduo. Uma eficácia vertical dos direitos fundamentais. Mas será que nós poderíamos vislumbrar a figura de uma aplicação horizontal entre particulares em relação a direitos fundamentais? É possível aplicar isso? Sim, pessoal. Sim, é possível se falar em direitos fundamentais, em proteção da intimidade, em regras que proíbam qualquer tipo de discriminação, mesmo em âmbito de particulares. Ou seja, isso é o que a gente chama de aplicação dos direitos fundamentais em nível horizontal, entre particulares, e não só entre o Estado e o indivíduo. Então, se cai uma questão dessa, que numa empresa, por exemplo, uma empresa francesa está tendo tratamento diferente do brasileiro em relação ao francês, e o que é vedado pela Constituição, aí alguém fala, mas isso, nós não vamos aplicar direitos fundamentais em âmbito de relações particulares. Sim, há aplicação, por vezes, dos direitos fundamentais em relação a essa ideia de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Bom, agora, já que nós passamos um pouco en passant por esses assuntos, nós vamos começar a ler o texto constitucional, né? E batendo papo sobre a igualdade, batendo papo sobre a igualdade formal, a igualdade material, como que funciona isso, tratar todos... Será que fica aí a pergunta para vocês voltarem com vontade aí para assistir a outra parte? Será que eu devo tratar todo mundo da forma igual? Será que uma regra é aplicável da mesma forma para todas as pessoas? Será que é interessante, então? Será que eu devo tratar todo mundo de forma idêntica? Será que isso é justiça? Ou será que não? Então você chega uma fila no banco, está todo mundo lá esperando mais de meia hora, chega um senhor já mais idoso, e aí ele chega para passar na frente, aí você fala, não senhor, a regra aqui é para todo mundo, vai lá para o final da fila, velhinho malandro. Olha que coisa, tadinho, ele vai lá para o final da fila, né? Será que isso não tem de ser repensado? Então nós vamos ver como funciona isso. Claro que muita gente vai falar, professor, tratar os iguais de forma igual, na medida de forma igual, ou tratar de forma desigual os que se desigualam, na medida de suas desigualdades. Essa frase bonita, vamos entender melhor, porque ela é atribuída a Rui Barbosa, claro, em oração aos moços do Lago São Francisco, mas é uma premissa aristotélica. Nós vamos entender isso muito antes do Águia de Aia, o grande Rui Barbosa, jurista de primeira linha, mesmo antes dele dizer isso, como é que funcionava. Tá bom? Convido vocês, então, para um próximo bloco, para que nós possamos discutir esse assunto. Fechou? Corre para a geladeira e vê se acha alguma novidade.